E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ó, esse tema é muito bom. Eu sei que ficou um pouquinho grande, né? Mas vocês não vão se arrepender de tudo que foi dito. O que eu posso dizer logo de cara é que não são iguais, ok? Mas eu tentei, foi longo porque eu tentei entrar no máximo de detalhes possíveis, que eu acho que ninguém sabe exatamente essa diferença e eu quis mostrar aqui para vocês porque sempre que se fala aí, quando você procura no Google os temas em separado, são muito superficiais. Então eu fiz essa live aí para vocês com o maior carinho. Inclusive vocês vão ver aí que a tela vai mudar um pouquinho, porque essa live que eu fiz foi lá no meu consultório antigo, né? Agora vocês estão vendo que está um pouquinho mudado aqui, porque eu mudei de consultório. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês no canal do meu consultório novo, então vão se acostumando aí com o ambiente, porém vai mudar aí, vai voltar para o meu consultório antigo porque eu fiz uma live. Inclusive esse vai ser um tema um pouco mais frequente que eu pretendo fazer aqui no meu canal, né? Vou mesclar bastante um pouco sobre a filosofia tântrica, terapias sexuais e fisioterapia pélvica. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta pélvico de formação, mas também sou sexólogo e terapeuta tântrico. Então, os próximos 2 vídeos eu vou falar muito sobre o método que eu venho criando, a fisiotantra terapia, que junta exatamente essas minhas formações, né? E falar um pouco mais sobre a terapia tântrica, sobre a filosofia tântrica, que eu acho muito bonito e vocês vão entender. Inclusive, já nesse vídeo que eu fiz para vocês, já vai dar uma introduzida aí sobre o que é Tantra, como é que faz e por que... Enfim, resumindo, o pompoarismo vem do Tantra, tá, gente? Então, assistam aí, quem curtir, compartilhe, quem não é inscrito, se inscreva, comente, façam perguntas, ok? Vamos parar por aqui, vou mudar aqui a telinha e acompanhe aí o vídeo e a live que eu fiz sobre esse tema. Abração a todos, até o próximo vídeo. É um assunto novo para mim também e vamos dizer assim que eu estou nesse mundo filosófico. Vocês já vão entender por que é um mundo diferente e filosófico. Pelo menos eu pretendo falar um pouquinho sobre essa questão filosófica, porque a origem do pompoarismo ninguém fala, né? Então, eu também não tenho muito, vamos dizer assim, não domino tanto o assunto assim, mas vamos embora. Tentar mostrar a diferença entre o pompoarismo e a fisioterapia pélvica. Fisioterapia tem muitos recursos e que é isso que faz uma grande diferença entre o pompoarismo e a fisioterapia, tá? E aí eu vou tentar mostrar que não tudo, porque senão eu vou ficar o dia inteiro falando sobre isso, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho aí para vocês dos acessórios que eu uso em consultório, de tudo que a fisioterapia ela pode proporcionar aí para melhora física, da saúde mental, espiritual também, por que não? Às vezes a gente vai buscar na internet, hoje a gente procura muito no YouTube, né? Você vê que é só uma pincelada, fala muito pouco sobre o pompoarismo. Porém, ocorre que muitas pessoas acabam indicando o pompoarismo sem saber exatamente o que é, tá? Então daí para mim surgiu essa ideia de falar um pouquinho sobre o pompoarismo, diferenciando da físio, para que as pessoas entendam, não necessariamente pessoas da área. Eu também não tinha um conhecimento aprofundado do pompoarismo, né? Porque a gente ouve falar muita coisa, mas é muito jogado ao meu ver. Então eu tentei juntar aí um conteúdo legal para tentar mostrar para vocês. Falei no começo da live que eu não tenho tanta habilidade, mas de lembrar de todas as coisas. É um assunto novo para mim, porque eu sou fisioterapeuta pélvico de formação. E o pompoarismo é uma filosofia muito antiga, tá? E para quem ainda não sabe, eu acho que eu vou começar a introduzir bastante esses temas de filosofia, de exercícios, de pompoarismo, de fisioterapia pélvica, de terapia sexual e de terapia tântrica, porque, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta pélvico há 16 anos,
mas muito recentemente, há 3 anos, eu me formei como terapeuta tântrico e terapeuta sexual e sexólogo. Então, foi a partir daí que eu comecei a entender algumas coisas do pompoarismo. Então, vamos lá, gente. Qual a diferença? Ou muita gente me pergunta, né? Gustavo, o pompoarismo é a mesma coisa que a fisioterapia? Então, logo de cara, eu já vou falar. Não é igual, ok? Já começa por aí. Porém, eu vou tentar explicar separado o que é o pompoarismo e o que a fisioterapia pélvica faz, para que depois vocês mesmos tirem as conclusões de vocês, mas vocês vão entender que um acaba complementando o outro, um acaba ajudando o outro. Então, assim, pelo conceito, né, o que é pompoarismo? E aí eu fui estudar um pouquinho. Lembra que eu acabei de comentar que eu me tornei terapeuta tântrico, e aí comecei a estudar bastante sobre esse tema. E aí que eu comecei a ler um pouco mais e achei interessante, porque nos textos, nos livros que falam da filosofia tântrica, há algumas referências ao pompoarismo. E eu, que sou fisioterapeuta pélvico, eu falei, nossa, que interessante, né? O pessoal já falava sobre isso há muito tempo. Então fui me aprofundar um pouco na história, eu sempre gostei de história. E aí eu vou tentar resumir bem rápido aí para vocês, porque eu sei que vocês não gostam de coisas históricas, a gente quer ir logo ao assunto, logo ao tema principal, mas eu acho que é importante, gente, a gente sempre lembrar da história. Por quê? Porque as coisas não surgem do nada, né? Infelizmente, muita gente acha que as coisas surgem do nada, mas não surgem. Então a nossa sociedade vem se desenvolvendo há milhares de anos. E aí que começa a história do pompoarismo. O primeiro relato sobre o pompoarismo, ele data de 3.000 anos antes de Cristo. Quer dizer, há 5.000 anos atrás, né, gente? 3.000 anos antes de Cristo, a gente está nos anos 2000, depois de Cristo, então aí tem pelo menos 5.000 anos. 5.000 anos é coisa pra caramba, né? Então, assim, e sempre que eu fui ler esses livros que são antigos, tem basicamente 2 nomes, né, que definem o pompoarismo, que é o pompoar e o Sahajioli. Até escrevi aqui, para não me perder do significado, mas olha que interessante. Pompoar significa sugar, ou ainda mulher que segura, ok? Essa é a definição. Aí eu pergunto, segurar o quê? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E Sahajioli, ele significa controle absoluto dos músculos da vagina e região pélvica. Olha que interessante. Então, já lá naquele tempo, eles deram essa definição, né, de sugar, de contrair a região pélvica, né? Interessante. Então, assim, olha que louco, né? Eu fui ler sobre isso, as pessoas, elas geralmente só passam, é uma técnica muito antiga, que foi criada sei lá onde. Então, eu fui voltar um pouquinho no tempo, e aí eu até, estudando, eu vi que quem criou o pompoarismo foi uma sociedade, né, chamado Drávidas, os Dravidianos, ok? E eles viveram na região que hoje aí se compreende ali entre o Paquistão e a Índia, que eles chamam de Vale do Rio Indo, tá? E esse povo, gente, achei muito interessante que eles viveram há 8.500 anos antes de Cristo. Agora há pouco eu tinha falado 3.000 anos antes de Cristo, mas a sociedade que se desenvolveu nesse vale data 8.500 anos antes de Cristo. E aí eu até anotei aqui também, que isso deu numa revista científica, arqueólogos investigando essa região, eles divulgaram até numa revista, que é Scientific Reports, que essa sociedade realmente ela viveu nessa época, 8.500 anos antes de Cristo, o que significa que é uma sociedade mais antiga do que a sociedade egípcia. Então, assim, olha que interessante, né, gente? É uma sociedade muito antiga. E por que é tão importante falar dessa sociedade em si, dos Drávidas? Que esse povo, eles criaram 3 filosofias bem distintas, porém complementares. Vou até ler para vocês também sobre isso. É bem rápido, é só para vocês entenderem o caráter filosófico do porquê eu estou falando de pompoarismo e por que o pompoarismo ele tem correlação com preceitos filosóficos, porque o pompoarismo ele foi criado nessa região, tá?
lá do Vale do Rio Indo, há 8.500 anos antes de Cristo. E esse povo ele foi criando essas técnicas, né? Aí eles criaram 3 filosofias distintas, que foi a Sankhya, o Yoga e o Tantra. Vocês conhecem um pouquinho de Yoga, já ouviram falar, né? Vocês já ouviram falar de Tantra também? Para quem entrou agora, eu comentei agora há pouco que eu me formei terapeuta tântrico há 3 anos. Então foi a partir daí que eu comecei a me interessar um pouco mais pela filosofia, e aí eu comecei a ler livros que eu não tinha acesso como fisioterapeuta, né? E aí eu achei muito interessante porque esses livros falavam muito sobre pompoarismo. E aí eu cheguei a essa sociedade que criou essas 3 filosofias distintas, que são complementares, que eu vou falar bem rapidamente para que vocês entendam do porquê que o pompoarismo ele está inserido dentro de uma filosofia. Então, assim, definição de Sankhya, né? Que é uma das filosofias que eles criaram. Eu vou até ler aqui, gente, eu não sei se está ruim para vocês escutarem. O Sankhya é uma filosofia especulativa. Tentava explicar a origem e o destino da vida. O interessante em observar é a ausência do conceito de Deus, ou seja, eles explicavam o universo sem conceber um criador. Entretanto, não podiam afirmar que fossem ateus, pois a Sankhya não afirma, mas também não nega a presença de Deus. Assim, só para vocês entenderem a questão filosófica aí implicada nesse povo, tá? E aí a gente vai para o conceito de yoga. Depois eu vou tentar juntar aqui para vocês rapidamente. Só daqui a pouco a gente vai para uma coisa bem prática, tá, gente? O yoga é uma filosofia prática. Para os ocidentais, falar em filosofia prática soa sem sentido, pois os Drávidas já concebiam esse conceito. O yoga dravídico não se explica, não se justifica. Faça determinada técnica e terá determinado resultado. Se você executar a técnica e não obtiver o resultado, deve ter feito algo errado. Isso é o conceito de yoga segundo essa filosofia, segundo esse povo, tá? Os Drávidas. E aí vamos ler um pouquinho sobre Tantra, rapidinho. O Tantra é uma filosofia comportamental e espiritual hindu com características matriarcais, sensoriais e desrepressoras. Explica como o homem relaciona-se consigo mesmo e com os outros seres humanos, com os animais e com a natureza. Essa relação está baseada na sensorialidade dos sentidos, onde a prática sexual era exercida de forma plena. Como resultado dessa relação, aparece o culto à grande mãe natureza. Tá? Então assim, gente, só tentando nos situar em contexto, acho que contexto é uma coisa importante. Essa sociedade dravídica era uma sociedade principalmente matriarcal, o que significa? Era uma sociedade dominada por mulheres, tá? Onde eles preconizavam a paz, a harmonia, né? Não tinham guerra, eles eram democráticos, diferente da maioria dos povos da época, que eram totalitários, sempre com base na força e na base da patriarcalidade, né? Como até hoje em muitos países, principalmente os países árabes, né? É basicamente assim. E olha que interessante, em algum dado momento da história, e eu realmente vou dar um salto aí quântico de idade, lá em 3.000 anos antes de Cristo, tanto o Tantra quanto o Yoga, eles se fundiram, se juntaram, e criaram uma filosofia chamada Tantra Yoga. E foi a partir daí que essa técnica do pompoarismo surgiu, tá? Foi aí que surgiu. É importante entender, gente, que, cara, 5.000 anos é muita coisa, né? Dá pra desenvolver bastante coisa. E por que essa técnica foi criada? Assim, a base era trabalhar com essa musculatura, que eu até citei agora há pouco o significado, com musculatura vaginal e da região pélvica, como 2 objetivos principais. Eles acreditavam muito e acreditam muito, até hoje lá na Índia assim, numa questão espiritual. Lembra que eu falei que o Tantra é uma filosofia espiritual hindu, que tem como preconiza como a elevação da energia da pessoa através dos chakras, ok?
E aí o que é interessante, eles perceberam que quando você contraía essa musculatura, você sentia uma energia diferente. Então, quando eles foram desenvolvendo essa técnica, eles foram desenvolvendo basicamente num ritual que a gente chama de Maituna, tá? Que é um ritual sexual sagrado no Tantra. Ok, gente? Então, assim, um dos grandes objetivos do pompoarismo foi você melhorar as questões sexuais com o seu parceiro, tá? E lembra, esses são relatos, não tem nada escrito. Isso foi passando de geração em geração. Então, as mulheres que eram mais experientes iam passando isso de geração em geração, elas perceberam que quando você tinha uma musculatura bem desenvolvida, né, você conseguia ter uma parceria melhor, você conseguia segurar o seu parceiro, você conseguia melhores relacionamentos, né? Isso fazia com que você subisse socialmente, vamos dizer assim, tá? E fora que, vamos lembrar, né, gente, naquela época não existia hospital, né? Então, muitas mulheres, elas morriam no parto. Então, muitas dessas mulheres experientes perceberam que quando você trabalhava essa musculatura, você minimizava alguns impactos na região e você melhorava aí as chances da mulher não morrer, né, no parto. Então, basicamente, eles criaram e foram desenvolvendo essas técnicas para a questão de saúde mesmo, e para não ter problema no parto, e para a questão da relação sexual, tá? É por isso que muitas pessoas acabam correlacionando pompoarismo a sexo, né? Ou práticas sexuais, ou melhora do desempenho sexual. Querendo ou não, tem um pouco a ver com isso. Mas olha que interessante, eu vou até ler aqui de novo. Os primeiros registros da questão de contrair essa musculatura da região vaginal, que até então, há 3.000 anos atrás, antes de Cristo, eram relatos. Mas os primeiros registros, eles datam do século XIV, tá? Que foi descrito na Hatha Yoga, em um texto clássico, vou até ler aqui, um texto clássico do Tratado de Yoga, como a Geranda Samhita e Gorisha Sataka, tá? Que eles comentam sobre as bandas. Quem é da cultura yoga, ou quem entende um pouquinho de yoga, vai lembrar um pouquinho dessas palavras. Então, para a filosofia yoga, lembra, gente, ó, só no século XIV que eles foram descrever isso. Só que lembra que lá na história o Tantra e o Yoga se juntaram, tá? Claro que eu não tenho a pretensão aqui de falar sobre uma filosofia tão complexa como é o Yoga e como é o Tantra, mas é só para vocês se situarem na história. E aí eles descreveram, escreveram realmente, registraram, vamos dizer assim, nesses livros sobre as bandas. E olha que interessante, existem basicamente 4 bandas para os yogis, tá? Que é a Mula Bandha. Olha que interessante a definição de Mula Bandha, e a gente já vai chegar na fisioterapia aí, porque que tem uma diferença entre os dois. Mula Bandha, contração e elevação dos músculos pélvicos. Interessante. Os yogis, eles trabalham a Mula Bandha, ok? Já eu vou falar um pouquinho sobre isso. A Ashwin Mudra, eu não sei falar nome indiano, tá, gente? Então me perdoem aí que eu não sei falar não. Se alguém quiser me corrigir, pode corrigir. Que é contração e relaxamento do ânus, tá? A Uddiyana Bandha, que é a contração do umbigo em direção à coluna. Olha que interessante, depois eu vou falar um pouquinho. Existe uma técnica de fisioterapia que a gente chama de LPF, ou hipopressiva, que é exatamente o que eles falavam lá nesse livro do século XIV, mas com o nome indiano de Uddiyana Bandha, que é a contração do umbigo em direção às costas, à coluna. Eu faço isso com muitas pacientes minhas. Ou então, não sei se vocês conhecem, como barriga negativa. Cara, é muito legal, porque foi aí que eu comecei a me apaixonar por isso. Eu falei, cara, o pessoal já falava sobre isso há 5.000 anos atrás, que interessante, né? E a Jalara Bandha, levar o queixo no peito para concentrar a energia do plexo solar, melhorando-o, tá? Então, assim, pela filosofia yogi, existem essas bandas, e essas bandas, elas trabalham 2 coisas. Vou voltar um pouquinho. Trabalha tanto a região da musculatura, lembra aí, ânus, vagina, eles acabei de descrever, e trabalham a energia do plexo solar, ou a energia também sexual do primeiro chakra. Porque eles têm aquele conceito, a gente tem que entender
que um dos grandes objetivos para as pessoas aprenderem a contrair as bandas, no caso a musculatura, era elevar a energia pelos chakras, elevar a energia sexual. Por quê? Porque nos ritos de Maituna sexuais, quando você fazia isso, você conseguia ter uma energia melhor. Era muito mais, você se conectava muito mais ao seu parceiro, tá? Então, os primeiros registros datam do século XIV, aí, nesses papiros, não sei nem se é essa palavra que eu falo, mas enfim. Então, gente, o que acontece? Nós somos ocidentais, então a gente não tem várias referências que os orientais têm. E aí, olha que interessante, isso é o que eu falei agora um pouco sobre o pompoarismo, tá? Então, o pompoarismo, resumindo, ele é uma técnica, ok, que surgiu nesse povo dravidiano, que tinha como objetivo principal elevar a energia sexual através dos chakras, que o indiano chama de Kundalini, que na filosofia tântrica chama Kundalini, e para você se tornar um ser mais consciente, vamos dizer, até atingir uma palavra que eles chamam de Samadhi ou Samadhi. Então, um dos grandes objetivos que eles criaram isso é dentro de um ritual sexual, tá? E também para melhorar aí a questão dos músculos, para que a mulherada não tivesse problema no parto, tá, gente? Então, só para vocês terem essa geral do que é o pompoarismo. E olha que interessante, ao longo da história, esses conceitos, essas técnicas, elas foram se disseminando pelo mundo, tanto é que a gente sabe em partes hoje, né? Mas primeiramente na região oriental ele se disseminou pelo Japão, né? Onde as geishas pegaram essas técnicas e desenvolveram uns colares, não sei se vocês já viram até em sex shopping, é que eu não tenho aqui, eu tenho um outro, tenho uma bolinha, que eles chamam de benhua, tá? Vou até pegar aqui para vocês, já eu mostro. Então elas desenvolveram as geishas, para quem não sabe, as geishas elas dão prazer para os orientais, né? Elas são como se fossem, não sei definir, mas qualquer coisa leia um pouquinho sobre geisha, que tem livros bem interessantes. E elas desenvolveram um dispositivo que hoje a gente chama de bolinhas de benhua, que é isso aqui, tá? Isso aqui, eu não sei se vocês estão vendo, tá? Isso aqui a gente chama de bolinha de benhua, daqui a pouco eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. E aí o pompoarismo ele acabou se disseminando no Japão até chegar na Tailândia. E aí que interessante, na Tailândia a gente hoje ouve muito sobre aqueles ping-pong shows, eu não sei se vocês já ouviram falar, que são até virou um entretenimento entre a população lá local, que as mulheres elas conseguem ter uma contração tão forte na musculatura vaginal que elas conseguem fumar cigarro com a vagina, elas conseguem expelir uma bolinha de ping-pong, né? Então assim, bem interessante porque elas conseguem ter uma habilidade nessa musculatura da região pélvica, da região vaginal, muito grande, né? Então, é bem interessante. Um dia, quem sabe, eu não vou para a Tailândia para aprender algumas coisas novas. Então, gente, o pompoarismo ele é uma técnica que tem um caráter filosófico embutido, que trabalha com a energia sutil, que trabalha com a energia dos chakras. Quem sabe, num segundo momento, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque na minha próxima live eu vou falar muito da minha técnica que eu desenvolvi, chamada Fisiotantra Terapia. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta pélvico e terapeuta tântrico também, então eu estou juntando muito esses dois mundos, que é muito legal, tem muita coisa bacana. E, enfim, depois eu falo sobre isso. Então o pompoarismo é essa técnica que trabalha muito com essa região genital, tá? Mas que também tem esse caráter energético para que você se conecte com o seu parceiro, porque ela foi criada principalmente por conta desse ritual que eu falei, Maituna, falei agora há pouco, e por conta das questões de saúde, parto e tudo mais, e porque era uma sociedade matriarcal que as mulheres tinham um respeito muito maior do que numa sociedade patriarcal. E aí vocês podem perguntar, mas Gustavo, você está falando aí da região da musculatura vaginal, legal, você falou em trabalhar, muito bacana, mas então qual é a diferença da fisioterapia para o pompoarismo? Bom, qual a diferença, se vou tentar ser bem sucinto? Vou voltar só um pouquinho no que eu estava falando, porque os orientais eles têm uma formação, eles têm uma forma de acessar conteúdo um pouco diferente da gente.
Aqui no Ocidente, o primeiro cara que começou a falar de pompoarismo foi um médico ginecologista chamado Arnold Kegel. Então, o que ele começou a observar? Ele começou a observar que as pacientes dele que tinham incontinência urinária, quando ele pedia para fazer uma movimentação da musculatura vaginal, elas paravam de perder xixi. E aí ele começou a estudar isso, como ele era médico ginecologista, ele começou a fazer um protocolinho, que hoje a gente chama de protocolo de Kegel, tá? Agora, como ele pegou essa ideia, onde ele estudou, provavelmente ele pegou alguma coisa aí da filosofia yoga, alguma coisa que ele leu, com certeza, porque eu costumo sempre dizer, nada se cria, nada se forma, tudo se transforma, né? Então, assim, na verdade, o que é interessante dessas filosofias é que hoje a gente está estudando coisa que os caras estudavam há 5.000 anos atrás e a gente está vendo que o que eles falavam era correto, né? Mas a gente começou a entender um pouquinho mais sobre pompoarismo através desse médico ginecologista. E aí ele começou a desenvolver esse protocolo e aí a físio ela surgiu da área da fisioterapia pélvica, eu estou falando, tá, gente? Porque a fisioterapia em si, a profissão fisioterapia, ela surgiu em 1919, tá? O primeiro curso de formação, uma turma, foi em 1951, só para vocês terem uma ideia. Mas a área da fisioterapia pélvica ela é mais recente. Eu não sei exatamente quando que surgiu o ano, mas é em torno de uns 30 anos atrás, tá, gente? Então, assim, é uma especialidade dentro da fisioterapia, que a gente chama de fisioterapia pélvica hoje, e que trabalha basicamente com a região genital, né? Tudo do sistema urinário, do sistema fecal, né? Intestinal, coloproctológico e sexual, tá? Então, por isso que ainda há uma confusão de pompoarismo para físio, porque a gente também trabalha questões sexuais. Então, assim, Gustavo, qual é a diferença? A fisioterapia, ela seria, vamos dizer assim, um plus a mais do pompoarismo, tá? A gente tem que entender e lembrar que quando o pompoarismo surgiu, a gente não tinha microscópio, a gente não tinha televisão, a gente não tinha as técnicas anatômicas que a gente tem hoje, de dissecação, de avaliação biomecânica, materiais elétricos e tudo mais. Então, a fisioterapia ela acabou se tornando algo muito além do pompoarismo, porque a gente foi estudando, a gente foi percebendo anatomicamente que algumas coisas davam certo, que outras coisas não davam certo, e a gente pegou aquela base, vamos dizer assim, da filosofia do pompoarismo e começou a desenvolver o nosso método fisioterapêutico baseado em evidência, que a gente fala. Qualquer área da saúde, gente, a gente tem que fazer testes, tá? Quando a gente propõe um tratamento, esse tratamento ele tem que ser validado. O que significa que a gente não faz experimento com o paciente, entende? A gente faz baseado em evidência, a galera estuda sobre isso para saber se aquilo dá certo ou não. Então, a fisioterapia não é só o contrair a musculatura vaginal, não é só o contrair a musculatura de assoalho pélvico, que eu já falei em outras lives. Então, a fisioterapia ela foi muito além disso, tá? Por quê? Porque a gente, com a evolução da sociedade, né, gente? A gente foi trabalhando com outros recursos e a gente começou a perceber que determinados movimentos faziam mal, tá? Então, qual foi a minha grande intenção de fazer essa live? Primeiro, alertar alguns colegas, alguns profissionais que trabalham com pompoarismo, porque nem tudo é contração, nem tudo é contrair musculatura vaginal. Vou pegar aqui uma pelve que eu sempre mostro para os meus pacientes, ó. Essa daqui é a musculatura vaginal, que a gente chama de assoalho pélvico, que envolve o ânus também, tá? Quando a gente fala em pompoarismo, a gente fala em contrair essa musculatura, ok? Trabalhar musculatura vaginal, trabalhar músculos da região pélvica, legal. Também elevando a energia pelos chakras até o topo da cabeça, muito bacana. Mas a gente percebeu, né, estudando, que quando você faz exercício demais, você causa problema, tá? E dependendo da queixa daquele paciente, você não pode indicar exercícios de contração, por exemplo, porque senão você
piora a condição clínica daquela paciente. Então, vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Vocês sabem o que é vaginismo? Vocês já ouviram falar de mulheres que sentem dor na relação sexual? Pois é. Mulheres que sentem dor na relação sexual, mulheres que têm vaginismo, não podem fazer exercícios de contração da musculatura de assoalho pélvico, no caso, musculatura da região genital. Por quê? Porque senão você vai piorar esse quadro clínico dessa paciente. Então, a fisioterapia foi estudando sobre essa musculatura anatomicamente, foi testando, foi fazendo vários ensaios clínicos randomizados que a gente fala, e foi vendo que determinadas condições clínicas você podia fazer exercício, em outras não. Fora, né, gente, que a gente acaba analisando outras coisas. A gente faz uma avaliação ginecológica, a gente explica para o paciente todas as estruturas anatômicas. Já vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia dos materiais que eu uso. Então, assim, todos esses materiais que eu uso não existiam há 30 anos atrás, tá? Que dirá 5.000 anos atrás, tá? Então, gente, é só para vocês entenderem que a gente foi evoluindo, a gente foi criando novas ferramentas, né? A eletricidade surgiu, enfim, dominamos o fogo e tudo mais. E isso acabou favorecendo aí para que a gente entendesse um pouquinho mais do nosso corpo e aplicasse em situações reais de dor, de queixas e tudo mais. Então, dentro da área da saúde, a gente vai descobrindo novos tratamentos de acordo com a queixa do paciente. Então, doutor, eu estou com uma perda de urina. Há 50 anos atrás, ninguém sabia o que fazer. Hoje, a gente sabe o que fazer. Hoje, a gente tem protocolos específicos para isso. E quem faz isso? A fisioterapia pélvica. Como eu estava falando agora há pouco, o que eu queria alertar muito alguns colegas que trabalham com pompoarismo é assim. Eu não vejo, gente, a possibilidade de você ensinar pompoarismo só falando. Por quê? Aí é uma experiência minha, clínica, como profissional, que trabalha com isso há 16 anos. Eu não acredito em aulas online. Eu não estou dizendo que o profissional que está passando esse curso ele é incompetente, ele não sabe o que ele está fazendo. Só que esse aqui vem um alerta. Eu quero que alguns colegas vejam essa live para prestar atenção que às vezes você tem até uma boa intenção, mas essa boa intenção está casando mal para o seu paciente. Se a gente trabalha com a área da saúde, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Então, muitos profissionais que trabalham com pompoarismo falam: você vai comprar uma bolinha dessa, você vai comprar um cone vaginal, né? Não sei se já ouviram falar, depois eu vou tentar falar um pouquinho melhor sobre isso, um cone vaginal. Você compra, minha querida, e você usa, você vai ficar ótimo. Mas assim, não orientam, não tem noção, não sabe o tom de coisa ruim que pode trazer isso. Por quê, gente? Esse é o alerta que eu tenho como profissional fisioterapeuta. Porque trabalhar com região genital, trabalhar com músculos de assoalho pélvico, você precisa fazer uma avaliação dessa musculatura. Você precisa saber se essa musculatura ela está funcionante, se ela está funcionando. Simples assim. Vou voltar um pouquinho. Lá no povo dravidiano, que eu falei um pouco tempo atrás, que o pessoal fazia pompoarismo, gente, a população não chegava a 40 anos de idade. Tá? A expectativa de vida era muito baixa. Consequentemente, você trabalhava com esses músculos geralmente com pessoas jovens, tá? Que teoricamente não tinham problema. Então, o pressuposto, uma das grandes diferenças do pompoarismo para a fisioterapia é que o pompoarismo você parte do preceito de que você não tem nenhum probleminha na musculatura vaginal, ok? Que seu músculo está perfeito, que você sabe muito bem trabalhar ele, que você sabe contrair, que você sabe relaxar, que você tem uma força adequada, que você tem uma resistência adequada, que você tem uma coordenação adequada. Isso partindo desse pressuposto, ok? Agora, não é assim que a gente vê na população em geral. Eu diria que 80% das minhas pacientes que vêm no consultório, elas não sabem contrair musculatura de assoalho pélvico. Muitas vezes também não sabem relaxar.
Então, gente, aí que vem o alerta, né? Às vezes você vai e dá uma bolinha dessa aqui para uma cliente, fazendo um curso online de pompoarismo, compra aí a bolinha e usa. Primeiro que não ensina como usa. Por quê? Porque isso é uma coisa prática. Você precisa falar ao vivo, você precisa tocar na paciente, você precisa explicar como que se coloca isso, como que você faz a contração, tá? Pega esse pezinho e usa em casa. A mulher não tem força nem habilidade para contrair e para segurar o peso. Como é que ela vai fazer em casa, tá? Então aí que é o meu alerta para os meus colegas que trabalham com isso e para as pessoas em geral que buscam um curso de pompoarismo e não vão continuar ainda perdendo tempo porque a pessoa fala, contrai e relaxa. Vou dar um dado bem técnico, tá, gente? 30% de qualquer mulher não sabe fazer uma contração de assoalho pélvico. Não sabe. Pode ser jovem, pode ser velha, não importa. 30% das pessoas não conseguem fazer a contração de assoalho pélvico. Então, assim, numa gama de 10 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas não vão saber isso. Então, não adianta você chegar assim, online, e falar, contrai a sua pepeca aí, contrai a sua vagina aí, tá? Não vai conseguir. 30% não vão conseguir. Fora que as outras 30% podem até sentir alguma coisa, mas não estão fazendo de uma forma efetiva, ou com a força adequada, ou com a resistência adequada, ou com a coordenação adequada. Então, uma das grandes diferenças entre o pompoarismo e a fisioterapia pélvica é que a fisioterapia pélvica, ela reabilita essa musculatura. A gente ensina desde o básico como contrair essa musculatura, como relaxar essa musculatura. Gente, vocês podem achar que é fácil, mas não é. E para isso eu tenho vários recursos que eu ensino as minhas pacientes a entender melhor o corpo. Por exemplo, eu tenho uma coisa bem simples aqui, um espelhinho, tá? Um espelhinho. Por que o espelhinho é importante? Porque às vezes tem mulheres, gente, por incrível que pareça, que não sabe nem onde é a uretra, não sabe onde é o canal vaginal, não sabe onde é o clitóris. Então vamos imaginar, se ela não sabe nem onde são essas estruturas, como é que ela vai saber e entender que existe uma musculatura interna que ela tem poder de movimentar, que ela tem o poder de contrair, de relaxar. Vocês estão me entendendo? Então assim, o pompoarismo é uma filosofia, uma técnica muito bonita, que está ligada à contração, mas só a contração da musculatura. Isso é um outro alerta que eu quero dizer. Eu já vi médicas falando assim, faz pompoarismo. Mas só que às vezes quando a gente vai avaliar a paciente, aquele músculo, ele está tão descoordenado que ela não consegue nem contrair. Ok? Ou que em alguns casos, como eu comentei agora do vaginismo, que você não pode contrair. Porque se você contrair, vai ficar pior a situação da pessoa. Então, gente, eu volto a repetir, eu quis fazer essa live justamente para dar um alerta aí, para que as pessoas entendam que o pompoarismo é uma filosofia muito bonita e que ajuda muito na relação sexual, né? Que ajuda muito na qualidade de vida, mas que você tem uma profissão, que é a fisioterapia, que melhorou 200% o pompoarismo porque você consegue entender como essa musculatura funciona e você consegue reabilitar caso haja necessidade de uma explicação, de um entendimento melhor sobre essa musculatura, tá? E o que eu vejo aqui no consultório é exatamente isso. O pessoal não sabe contrair musculatura. Mesmo mulheres jovens que já chegaram para mim e falaram assim, Gustavo, eu quero melhorar a minha relação sexual com o meu parceiro. Eu falei, legal, muito bacana, sou terapeuta sexual, sou sexólogo, vamos tentar entender isso aí. Por que você quer melhorar o que você sente? E aí muitas já me falaram assim, Gustavo, eu já fiz pompoarismo, eu sei fazer isso aí. Eu falei, legal, você sabe fazer, você fez pompoarismo, que bacana, eu acho até legal, porque fica mais fácil para mim. Eu falei, então vamos lá, então eu posso fazer uma avaliação ginecológica em você, porque eu quero ver como que estão esses seus músculos vaginais. Aí elas falam assim, mas pera lá, Gustavo, mas ninguém tocou em mim. Eu fiz o pompoarismo sozinha. Eu falei, bom, mas você sabe identificar o seu músculo? Você sabe dizer para mim se você está fazendo
Se você está movimentando a musculatura correta? Falei, não. Eu falei, então vamos ver isso na prática? Então aí o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma avaliação, eu digo ginecológica, porque eu não sou médico ginecologista, eu sou fisioterapeuta uroginecologista. Então assim, o meu foco não é numa avaliação ginecológica ver útero, secreção, esse tipo de coisa. O meu foco é analisar musculatura vaginal, ou no caso musculatura anal também, porque eu atendo homens e o homem também pode fazer exercício, tá? E aí quando você vai avaliar essa mulher, você coloca o dedo ali na musculatura vaginal. Deixa eu ver se eu pego aqui a minha pepeca rapidinho. Olha aqui a minha pepeca, gente. Eu tenho pepeca também, tá? Então, quando você vai fazer uma avaliação de toque vaginal e você pede para ela contrair a musculatura, o meu dedo ele tem que fazer basicamente isso aqui. Eu não sei se vocês estão vendo. Ele tem que se elevar, ele tem que se mexer. E aí eu falo para as meninas, faz aí o exercício então. Quando elas tentam fazer, elas não conseguem. Por que elas não conseguem? Porque elas não sabem, tá? Elas não sabem, ou então elas até conseguem fazer um pouquinho, mas é um pouquinho. Isso não é suficiente para que você tenha uma força de contração adequada, por exemplo, para que o seu parceiro sinta, né? Se ela veio até mim para melhorar a relação sexual, que de repente ela quer dar mais prazer para o parceiro, ou que ela está com uma falta de lubrificação e está se sentindo desconfortável na relação, na hora que você vai avaliar o que acontece, ela não consegue contrair a musculatura. Então, qual é o nosso papel como fisioterapeuta? Mostrar para ela que ela está com essa deficiência e que ela precisa melhorar bastante. Você imagina como é que você vai contrair a musculatura vaginal para dar prazer para o seu parceiro, sendo que você nem sabe como é que isso funciona. Entende? Então, lembra, o pompoarismo parte do pressuposto que você tem um domínio dessa musculatura. E o que eu vejo é que quase 100% das pessoas não têm o domínio da musculatura de assoalho pélvico. E aí você já deve ter escutado várias histórias do pompoarismo, né, que não é verdade. Ai, que o pompoarismo tem 3 anéis. Ai, que o pompoarismo faz uma torção do pênis, faz um chupitar, faz um escambau. Gente, como é que você vai fazer isso se você não consegue nem contrair e soltar? O basiquinho você não consegue fazer. Entende? Então, assim, é o que eu falo. As mulheres precisam entender, mesmo que seja só para uma relação, só para melhorar a relação sexual, seja para uma prevenção, elas precisam entender primeiro como funciona essa musculatura. E para isso existe um profissional fisioterapeuta que ensina isso, e ensina isso na prática. É por isso que eu estava criticando agora há pouco colegas, inclusive médicos, que falam, vai fazer pompoarismo. Gente, primeiro, vai procurar um fisioterapeuta, ok? E esse fisioterapeuta vai te ensinar a trabalhar com essa musculatura. Quem sabe, lá na frente, você não vai ter um domínio perfeito dessa musculatura, para aí sim você aplicar conceitos filosóficos e técnicas do pompoarismo, ok? Então, volto a repetir, pompoarismo e fisioterapia não são iguais, basicamente porque a fisioterapia reabilita músculo, ensina tudo bonitinho, e o pompoarismo ele parte do preceito de que você já tem um domínio dessa musculatura e que você vai trabalhar, obviamente, a contração cada vez mais forte para dar mais prazer e se conectar com o seu parceiro ou parceira que seja. Tá, gente? Então ficou um pouquinho mais claro quanto a isso? E aí eu quero mostrar para vocês os materiais que eu uso, só para vocês terem uma ideia, isso aqui não existia 30 anos atrás. Entende? Então, uma outra diferença bem importante do pompoarismo para a fisioterapia, que nós criamos vários recursos para ensinar essa paciente a entender do próprio corpo. Porque aí existe um outro tabu, eu como sexólogo eu sei, existe um outro tabu. As pessoas não falam de sexualidade. As pessoas não têm educação sexual. Então as pessoas elas vão para uma relação sexual, muitas vezes, infelizmente as meninas, né? Dependendo muito dos homens. E os homens também são péssimos numa educação sexual. Eles acham que é simplesmente só enfiar o pinto ali dentro e tá tudo certo. E não é bem isso. E o que é legal da filosofia tântrica, que eu venho desenvolvendo há 3 anos,
é que você precisa de uma conexão muito legal, que você trabalha com essa energia sexual através dos chakras, para que você se conecte com o seu parceiro e para que tudo role de uma forma muito mais fluida e de uma forma muito mais longa, tá? Porque hoje também as relações sexuais, elas são fast food, né? Rapidinho, uma coisa assim muito rápida. Então eu quero só mostrar para vocês, gente, por caráter de curiosidade, olha os materiais que eu uso aqui no meu consultório, que legal, que são recursos que a fisioterapia pélvica tem e que ninguém de pompoarismo vai ter. Volto a repetir, muitos profissionais de pompoarismo não são profissionais da saúde, então tomem um certo cuidado. Fazem cursos online, não dá para fazer, por mais que a pessoa tenha uma boa compreensão e por mais que a pessoa sinta a musculatura interna dela, de assoalho pélvico, ela não vai conseguir fazer um bom pompoarismo porque ela precisa aprender antes o que fazer. Então assim, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, gente, ó. Vou até virar aqui o vídeo. Olha aqui, vocês sabem o que é isso aqui, ó, gente? Ó, esses coloridinhos aqui, ó. Isso aqui são dilatadores vaginais, tá? Eu uso muito no consultório isso para meninas, homens não, que tem, por exemplo, vaginismo. Depois eu posso fazer uma live só sobre isso, porque é um assunto bem complexo, tá? Mas só para vocês entenderem. Olha que legal, esse aparelho aqui eu uso com quase todos os meus pacientes. Se chama eletroestimulação. É uma técnica muito legal, gente, para fortalecer musculatura. É uma das coisas que eu mais encontro aqui no consultório, é flacidez vaginal, é flacidez de musculatura de assoalho pélvico. Esse aparelho que usa sonda, vou até pegar uma sonda aqui, ó. Usa uma sonda que a gente coloca no canal vaginal, depois eu posso explicar em mais detalhes isso. Você estimula eletricamente a musculatura para ela se contrair. Ó que legal. Então às vezes você pega muita musculatura que não sabe contrair, não tem força de contração, não tem resistência, a pessoa não sabe fazer, não consegue fazer, e aí esse aparelho ajuda bastante. Por quê? Porque ele dá um estímulo elétrico que faz com que o seu músculo se contraia. E isso facilita muito o meu trabalho, porque, volto a repetir, 30% das mulheres não sabem contrair. E às vezes a gente vê aqui em consultório que elas também não sabem. E muitas vezes, mesmo que a gente tente ensinar e tal, às vezes o músculo está morto mesmo, a gente chama de grau de força muscular zero. E aí só acordando com essa aparelhagem. Então, um recurso muito legal que não existia, por exemplo, há 5.000 anos, tá, gente? Ó, um outro muito legal, isso aqui também eu uso pra caramba. Eu até fiz um vídeo recentemente no meu Instagram sobre ele, que é o biofeedback. Sabe quem tá fazendo o biofeedback? É a Anitta. Não sei se vocês sabem, a Anitta tem endometriose e ela tava com um problema bem sério aí de dor na relação sexual, fraqueza muscular. Olha que interessante, eu vou botar aqui na tomada só para vocês terem uma ideia. É bem rapidinho, tá, gente? Não vai demorar muito não. Como é que é isso aqui? Então assim, eu não uso, por exemplo, numa mulher que tem vaginismo esse aparelho, só para vocês terem uma ideia por quê. Eu uso uma sonda, parece um pênis de borracha, ok? Mas olha que interessante, ele infla. É isso aqui, ó, não sei se vocês estão vendo. Só que legal, o aparelho ele tem um sensor de força. A gente consegue dosar, por exemplo, a força da paciente. Ou então eu consigo ensinar para minha paciente como é que ela tem que contrair a musculatura dela. Porque muita mulher chega aqui e não sabe contrair. Aí você fala, é um aperta e solta. Não é tão simples assim um aperta e solta. Precisa de muita consciência corporal para isso. Às vezes a pessoa, como eu falei, não sabe nem onde é a uretra, tá? Ó, então aqui tá o aparelho, não sei se vocês estão vendo a luzinha. Eu vou apertar aqui só para vocês verem. Ó. Quando eu aperto, olha a luzinha como sobe. Olha que legal. Só que isso aqui eu tô apertando com a minha mão, tá, gente? Sabe com o que você tem que apertar? Com a sua vagina, no caso, se for uma mulher. Com o ânus, se for o caso de um homem, porque eu trato muitos homens aqui com problemas sexuais, com perda de ereção, ejaculação precoce, ou que fizeram cirurgia de próstata. Então, assim, gente, um aparelho fantástico que eu uso aqui no meu consultório e que alguém que vai fazer pompoarismo tem? Não tem. Por quê? Porque tecnicamente, muitas vezes a pessoa não é preparada. Volto a repetir. O pompoarismo, os instrutores de pompoarismo, nada contra. Tem eu conheço um monte de colega instrutor de pompoarismo que sabe até mais do que eu. Só que eles, tecnicamente, eles não fazem avaliação de toque vaginal, porque existe uma profissão para isso, ou ginecologista ou fisioterapeuta pélvico.
E o que acontece? Os instrutores de pompoarismo, eles perdem o mais essencial, que é saber como que está a musculatura. Tá? Então, assim, não dá num instrutor de pompoarismo, não dá num profissional que faz pompoarismo, só pompoarismo, desculpa dizer, avaliar a musculatura de assoalho pélvico e ele mesmo não tem a certeza se você está fazendo o exercício da forma correta. Olha que coisa legal, gente. Eu já falei aqui das bolinhas, isso aqui eu recomendo para algumas pacientes minhas, mais para ganhar percepção corporal. Não sei se vocês vão escutar, ó. Ela tem tipo um chocalho aqui dentro, que quando a gente coloca dentro do canal vaginal, e obviamente eu ensino previamente como que se usa isso, ela vibra lá dentro, então dá uma percepção de propriocepção que a gente fala, tá? Olha que coisa legal. Em homem, por exemplo, ó, eu uso bomba peniana, tá? Tem alguns homens, volto a repetir, que tem problema de ereção aqui no consultório. Lembrando, gente, eu sou fisioterapeuta. Fisioterapia não trabalha com medicação. Então, todos os materiais que eu uso são materiais que não dependem de nada químico, tá? Não uso remédio. São todas coisas bem naturais que trabalham com a questão física do corpo mesmo, tá? Ok, eu uso muito vibrador, gente. O vibrador, meninas, não é só para a relação sexual. O vibrador ajuda muito na percepção corporal também. O vibrador ajuda muito no meu consultório, por exemplo, para relaxar a musculatura. E eu tenho vários tipos de vibrador. Eu tenho um vibrador assim, que parece um batonzinho. Eu tenho um vibrador que é um pouquinho mais comprido, ok? Isso tudo, obviamente, eu explico para minha paciente, se ela se permitir. Eu sempre falo para todos os meus clientes, falo, olha, se você topar, se você não se sentir constrangida, se você tiver realmente confiante no meu trabalho, sempre com muito profissionalismo, eu falo, você topa fazer tudo bem, eu fazer um vibrador em você? Lembrando, gente, eu não vou atingir clitóris. Clitóris é muito específico para uma relação sexual, para um estímulo sexual. E a minha ideia aqui como fisioterapeuta não é estimular sexualmente ninguém aqui, ok? Porém, o vibrador me ajuda muito, por exemplo, tem um vibrador muito legal aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, que ele tem vários tipos de cabeça, ó. Isso aqui é uma cabeça diferente, ó. Isso aqui é uma outra cabeça diferente que a gente só gira aqui e coloca, ó. Tá? E ele vibra. Tá? E para que a gente usa isso? Por exemplo, para relaxar a musculatura. Tem mulheres que têm a musculatura extremamente tensa. E aí o que a gente faz? A gente coloca o vibrador perto do canal vaginal, na musculatura. Nada de clitóris. O clitóris está aqui em cima, tá, gente? Aqui, ó. Tá? Por quê? Porque relaxa muito, porque é um vibrador. Tá? Então, assim, não tem nada de... Ai, Gustavo, você usa vibrador com suas pacientes? Eu falei, claro que eu uso vibrador. É um recurso que me facilita o meu trabalho. Tá? Então, assim, não sei se eu mostrei tudo aqui para vocês. Tem um assento, tem um assento aqui igual o que a gente coloca de quente nas costas. Tem um assentinho quentinho para a região genital, tá? Eu uso muito tubete. Não vai dar para explicar como é que eu faço isso. Eu falo para as mulheres usarem muito óleo de coco, tá? Então, assim, gente, a fisioterapia ela é muito mais complexa do que o pompoarismo, justamente porque a gente evoluiu, vamos dizer assim, o pompoarismo. Agora, uma coisa que é interessante falar, que hoje eu sinto isso, eu vejo isso nas minhas clientes, porque hoje eu sou terapeuta tântrico e estudei um pouquinho sobre isso, é que quando a gente contrai musculatura vaginal, muitas dessas mulheres sentem uma energia na região genital, que a gente chama de libido, ok? Vocês devem saber o que é libido, e que para a filosofia tântrica a gente chama de kundalini ou kundalini, e que você eleva essa energia, a pessoa sente elas ficam até envergonhadas, falam, eu falei, você está sentindo isso? Ela falou, tô sentindo. Eu falei, então, essa é a sua energia sexual, isso é muito legal, porque isso favorece o exercício, tá? Então uma coisa acaba ficando ligada à outra. Então, gente, é bem interessante, quis fazer essa live justamente porque não dá para explicar essa diferença entre pompoarismo e fisioterapia de uma forma tão simples, né? Quando vocês sentirem que vocês estão na região genital principalmente,
vocês estão com alguma dificuldade em sentir orgasmo, se vocês estão com dor na relação, se vocês estão se sentindo flácidas, se vocês estão perdendo xixi, se vocês estão perdendo pum, se vocês estão perdendo fezes, se está com dificuldade em fazer cocô. Para os homens que têm ejaculação precoce, aquele cara que chega muito rapidinho, ou fez uma cirurgia de próstata e está incontinente. Inclusive eu falei fiz um vídeo recentemente que quase todos os homens ficam incontinentes após cirurgia de próstata, ou tem uma dificuldade de ereção. Se vocês perceberem principalmente esses sintomas clássicos de disfunções dessa região genital, que está envolvido aí tanto a uretra, quanto o ânus, quanto o clitóris, no caso das mulheres, e o pênis. Então, fisioterapia pélvica trata todos os problemas urinários, sexuais e intestinais, tá? Se você perceber isso, cara, procure ajuda. Primeiramente com a ginecologista, que vamos dizer assim, que é o mais comum. Mas eu também falo para minhas pacientes, gente, não precisa procurar uma ginecologista para me procurar antes. Se você sabe que você está com problema sexual, procure logo um sexólogo. Se você sabe que você está perdendo urina, inclusive fiz um vídeo sobre isso aqui, de incontinência urinária, fiz uma live inclusive, que a fisioterapia pélvica é o tratamento de primeira escolha para incontinência urinária, não é para fazer cirurgia, não é nem para passar no médico, que incontinência urinária quem trata é o fisioterapeuta. Você pode procurar o fisioterapeuta, tá? Então, foi essa a minha ideia de fazer essa live, para tentar deixar um pouco mais claro, não sei se eu deixei vocês mais confusas, da diferença entre o pompoarismo e a fisioterapia pélvica, tá bom? Então, resumindo, é mais ou menos isso. Não são a mesma coisa, porém são complementares. A fisioterapia pélvica é muito mais complexa, se desenvolveu baseada no pompoarismo, e a gente melhorou em 200.000% o pompoarismo porque a gente foi estudar sobre isso, desenvolvemos uma área tão bonita chamada de fisioterapia pélvica, para que a gente, como a gente é da área da saúde, eu sou da área da saúde, a gente tem que se preocupar para que a gente seja o mais assertivo possível. E muitas vezes um instrutor de pompoarismo, uma pessoa que só fala sobre isso, nunca nem tocou numa paciente, fica um pouco mais difícil de você ter um entendimento e de você realmente melhorar daquilo que você busca. Tá bom, gente? Porque eu acho que a gente tem que ter cada vez mais consciência, né? De que precisamos buscar ajuda. E a ideia desse vídeo foi justamente isso. Mostrar o que a gente pode fazer e que dá para fazer muita coisa para tratar os pacientes. Tá bom, gente? Abração aí a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E eu fico por aqui.